Estados Unidos retomam testes com armas nucleares depois de 33 anos, né? Vídeo aqui do grande Álvaro Borba, o melhor jornalista do YouTube brasileiro. Maluquice isso aqui, hein? Que a China mostrou aqueles mísseis deles naquele desfile, né? Que eles têm um míssil lá que chega em qualquer lugar do mundo, né? Então assim, será que o fim do mundo tá próximo? Guerra nuclear? Watchmen. Quem gosta de Watchmen? Essas são imagens de setembro de 2017 na Coreia do Norte. Àquelas alturas, o país comemorava um teste considerado muito bem sucedido com uma bomba de hidrogênio. Por mais que o mundo seja incentivado a desconfiar das informações oficiais vindas de lá, havia vários indícios de que o governo norte-coreano estava comemorando um fato e não uma fantasia. Sismógrafos costumam mentir muito menos que políticos. E para a Coreia do Norte é muito importante o armamento nuclear, né? Porque é um país socialista, né? Cercado ali por Japão, Coreia do Sul, né? E muitas bases estadunidenses, né? Em Seul, Pequim e Tóquio, um tremor atípico foi registrado por todos os instrumentos. E esse foi o último teste nuclear realizado no nosso planeta. O último até agora. Voltamos para relatar que agora à noite Donald Trump instruiu que o Departamento de Defesa comece testes com armas nucleares diante de programas de testes da Rússia e da Coreia do Norte, segundo ele. E como qualquer outro anúncio de Donald Trump, esse também é feito de maneira muito informal, apesar da seriedade, né? E pelas redes sociais. Os Estados Unidos têm mais armas nucleares do que qualquer outro país. E isso foi conseguido graças a uma completa atualização e renovação das nossas armas existentes durante o meu primeiro mandato no cargo. Por causa do tremendo poder destrutivo dessas armas, eu odiei fazer isso, mas não tive escolha. A Rússia é a segunda e a China está bem atrás em terceiro, mas estará em igualdade dentro de 5 anos. Por causa dos programas de testes de outros países, instruiu o Departamento de Guerra a começar a testar as nossas armas nucleares em bases iguais. Esse processo começará imediatamente. Obrigado pela sua atenção a este assunto. E assina lá o presidente Donald Trump. Tá aí o que ele diz, mas tão importante quanto o que ele diz é a hora em que ele escolhe dizer. Trump fez esse anúncio 1 hora antes de encontrar o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul para discutir a relação comercial entre os dois países, o que foi interpretado como um desafio à China. O último teste nuclear realizado nos Estados Unidos aconteceu há 33 anos. Por que é que seria necessário retomar esses testes agora? Trump diz que outros países já estão fazendo isso por aí. Em entrevista ao programa 60 Minutes, o republicano admitiu que não se sabe com certeza onde esses testes estariam sendo feitos, mas garantiu que ocorrem em grandes profundidades subterrâneas. Trump ainda incluiu Coreia do Norte e Paquistão na lista de países que supostamente testam seus arsenais. Então ele não sabe com certeza se alguém está testando, né? Ele acha, né? Está realizando testes, e a China também, mas não falam sobre isso. Vocês sabem, somos uma sociedade aberta, somos diferentes. Temos que falar disso, porque senão vocês vão publicar. Eles não têm jornalistas que escrevam sobre isso. Nós temos. A acusação dele é grave, tanto que a China colocou a porta-voz para dizer basicamente que o Trump está mentindo. A China sempre seguiu o caminho do desenvolvimento pacífico, mantém a política de não ser a primeira a usar armas nucleares, defende uma estratégia nuclear de autodefesa e cumpre seu compromisso de suspender os testes nucleares. Se de fato ninguém mais, em lugar mentiu na cara dura então, né? Não dá pra ficar surpreso também, né? Isso é de praxe, né? nenhum do mundo estiver testando armas nucleares, então a razão do Trump para fazer esse anúncio pode muito bem estar na reunião dele com o Xi Jinping, que já estava marcada quando ele avisou que retomaria os testes. E no final das contas, o que aconteceu? Se a gente pensar no início desse tarifaço em abril, né, no dia da liberação, né, anunciado pelo Donald Trump, a China praticamente não concedeu, não fez nenhuma concessão importante. Eu sou o Álvaro. O Álvaro Borba. E por mais que você deseje que tudo se exploda, eu tô aqui para te convidar a entender as razões por trás da explosão. Aí pelo menos a gente se explode bem informado. Sim, espera eu fazer uns 70 e poucos anos antes, tá? Quando eu tiver uns 80 anos, aí pode explodir tudo, tá bom?
Nos últimos meses, você tem ouvido falar muito das terras raras, nome popular e genérico que define 17 elementos químicos que são cruciais para os sistemas eletrônicos de quase tudo, de celulares a aviões de guerra. Só que o nome terras raras, além de genérico, é enganoso. O que torna esses elementos raros não é a disponibilidade deles no solo, mas sim os processos de mineração, separação, purificação e refino. É por isso que o Brasil está praticamente fora desse mercado. Eu falei disso no último vídeo, né? A China, ela é a única que consegue processar em grandes quantidades, né? Sendo o segundo país do mundo em reservas de terras raras. A tecnologia para retirar das terras raras aqueles 17 elementos tão importantes para a tecnologia está quase toda na China. Em outubro, a China decidiu controlar mais as exportações desses materiais dos quais o mundo inteiro depende. E qual foi o primeiro país a reclamar? Os Estados Unidos. They have put these unacceptable export controls on the entire world. China is a command and control economy. Mas eles ficam colocando tarifa em todo mundo, cara. Aí os caras respondem, né? Vocês é babaca, pô. And we and our allies will neither be commanded nor controlled. They are a state economy. And we are not going to let a group of bureaucrats in Beijing try to manage the global supply chain. Essa declaração do secretário do Tesouro dos Estados Unidos foi muito mal recebida pela China. A porta-voz do governo disse que essa coisa aí de que a China quer controlar o mundo usando a dependência nas terras raras não é fato, é só interpretação da Casa Branca. Havia muita especulação sobre o que poderia acontecer no momento em que a China dificultasse a exportação das terras raras. Em agosto, o Donald Trump tinha dito que, se a China fizesse algo remotamente parecido com isso que de fato está sendo feito agora, ele aumentaria as tarifas comerciais para 200%. 2 semanas depois da China dificultar as exportações das terras raras, o Trump foi até a Ásia para se encontrar com o Xi Jinping. Na abertura do encontro, o que se viu foi um Donald Trump muito falante e um Xi Jinping meio lacônico, expressando apenas o estritamente necessário. Good to meet you. Great pleasure to see you again. Good to see you again. Me too. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. Que climão, cara. Que é isso, velho? Could be. I think we'll have a great understanding. We have a great relationship. We've always had a great relationship. Which way? Thank you very much, everyone. Depois disso, os dois líderes e suas equipes se reuniram numa mesa, fizeram declarações formais e conversaram durante um tempo. Trump saiu do encontro dizendo que a questão das terras raras estava resolvida. Trump declarou ter alcançado um acordo com a China sobre o fornecimento de terras raras, recursos essenciais para as indústrias de tecnologia e defesa. O bilionário explicou que o acordo terá validade de 12 meses e será renegociado anualmente. But all of the rare earth has been settled, and that's for the world. I mean, you know, A questão das terras raras já foi resolvida, e isso é algo para todo mundo, quero dizer em nível global. Pode-se dizer que era uma situação mundial, não apenas dos Estados Unidos. Não, na hora só deu 6 mesmo, viu? Continuaremos produzindo e comprando terras raras e tudo mais, em outros países. Mas com a China, toda aquela situação, aquele obstáculo já não existe. that whole situation that
roadblock is gone now. Toda essa discussão mexeu com o valor das ações das empresas ligadas à exploração das terras raras. Mas o fato é que até agora as restrições chinesas à exportação das terras raras não foi revista e o governo chinês não se manifestou a respeito. Só o que se tem sobre isso é um relato do presidente dos Estados Unidos. Então, é duvidoso. Muito mais certo é que ao invés de aumentar as tarifas, o Trump optou foi por uma redução. O encontro dos dois presidentes hoje selou uma trégua peidou, na guerra. Né? O famoso peidou, né? Pagou de durão, chegou na hora, peidou. Comercial entre Estados Unidos e China. Do lado americano, Trump anunciou uma redução do tarifaço sobre produtos chineses de 57% para 47%. Os Estados Unidos vão também retirar por um ano a proibição de que algumas empresas chinesas comprem tecnologia americana. Depois do encontro, o presidente Donald Trump afirmou que acredita que o acordo será renegociado todos os anos. Xi Jinping afirmou que os dois países não podem entrar num ciclo vicioso de retaliação um contra o outro. E anunciou que Trump fará uma visita oficial no ano que vem. Desde o início da guerra tarifária, a China também deixou de comprar soja dos Estados Unidos, espalhando o terror no agronegócio dos Estados Unidos e fornecendo uma grande oportunidade para a soja brasileira, que ganhou ainda mais espaço no mercado chinês. Isso muda a partir de agora. E essa é a única vitória do Trump, se houver alguma vitória. Os dois países também chegaram a um acordo sobre a soja. Em 2025, a China diminuiu drasticamente a compra de soja americana e explorou outros mercados, como o Brasil e a Argentina. A queda nas compras afetou duramente a base política rural do presidente americano. Porque quem vota no Trump é esses caras, né? É o agronegócio, né? Pequim concordou em retomar as importações. A única conclusão possível é a de que o Donald Trump resolveu um problema que ele mesmo criou, o que é sempre uma vitória para um criador de caso, né? E no final das contas, o que aconteceu? Se a gente pensar no início desse tarifaço em abril, né, no dia da liberação, né, anunciado pelo Donald Trump, a China praticamente não concedeu, não fez nenhuma concessão importante. Essa abertura para a retomada das importações de soja dos Estados Unidos, na prática, eles voltam ao que era. E também não falaram coisas importantes como TikTok, que era um ponto importante da agenda do Donald Trump. Eles não tocaram nesse assunto. Então, o que acontece? Parece que o Trump fez todo esse alvoroço, toda a confusão e a China saiu fortalecida porque não fez grandes concessões. Essa reunião fez com que o Trump fosse considerado o grande perdedor da guerra tarifária, uma guerra que ele mesmo declarou e iniciou. Essa percepção de que foi ele quem perdeu ficou estampada na mídia inteira dos Estados Unidos e em espaços importantes, como o editorial do The New York Times. E isso mas era meio que óbvio isso aí, né? O que ele esperava com isso, né? Vai tarifar os países para coisas que ele precisa, pô. Aí é foda, né? Aí é óbvio que você vai perder, ou você perde, né? Os testes nucleares, ainda mais interessante, foi só depois de se explodir com as suas bombas tarifárias que o Trump anunciou que passaria a testar as bombas de verdade, mostrando que para ele, de fato, a guerra realmente é a continuação da política por outros meios. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu quero ressaltar o fato normalmente ignorado de que as exportações de terras raras correspondem a não mais do que 0,1% do PIB da China. E não é só porque o PIB chinês é enorme, mas também porque a exploração desses minerais tem muito mais importância estratégica que econômica. Papo reto. E é por isso que os outros países não exploram, né? Porque dizem que é muito custoso pra você conseguir extrair os materiais, né? Tentando achar um gráfico aqui pra ficar fácil pra gente ver, né? Então, assim, a China é a única que consegue explorar esses materiais porque investiu, né? Investiu em ciência, né? Teve um investimento estatal, né? Um país socialista, né? Os Estados Unidos, que é um país capitalista, não vai conseguir explorar isso aqui, né? Porque não dá lucro, né? A parada, né? Então, meio que na mão da China, nesse quesito aqui, né? E aí, eles se tornam um país muito perigoso, tá? Porque ele já tem essa vocação
provocação de fazer guerra, né? Tem muita chance deles provocarem mais uma grande guerra aí, tá? E aí fudeu, né? Então assim, espera eu fazer 70 anos pra vocês começar? Pode ser. Eu quero jogar GTA 6, né? Eu quero ver o PlayStation 15, como é que vai ser, né? Então espera uns aninhos pra vocês acabar com o mundo. Pode ser? Agora não, né? Pô, tô com 30 anos. Relaxa um pouquinho, tá? Sossega essa bunda laranja sua. Já deixei meu like aqui no vídeo do Árvoro. Vou deixar meu comentário. O homem laranja perde e perde, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like também e também deixa um comentário. O que você acha aí, né? Das tensões Estados Unidos versus China, né? E dessa possível guerra nuclear aí, né? Tá bom? Te espero na próxima, tá? Um beijo pra você e tchau!